agitada em torno do ex-presidente Bolsonaro. Não bastasse a adesão cada vez maior à manifestação que ele convocou para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, 3 da tarde, né? Muitos apoiadores programando essa viagem para São Paulo, outros tantos organizando manifestações nas suas cidades, não tenho dúvida, já falei isso aqui no meu comentário de ontem, não tenho dúvida de que haverá manifestações também em outras cidades, mas ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, com outras pessoas agora à frente da organização, a defesa do ex-presidente Bolsonaro também entra com iniciativas jurídicas para tentar rebater essa narrativa que já foi comprada pela imprensa militante de que o ex-presidente, numa reunião com ministros de Estado em que estavam presentes garçom, fotógrafo, filmagem, né, tudo ali documentado, tentou aplicar ou tentou organizar um golpe de Estado. Bem, a defesa do presidente agora, do ex-presidente Bolsonaro, pede o afastamento do ministro Alexandre de Moraes e esse pedido foi entregue para o atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, com a seguinte alegação: o próprio Alexandre de Moraes, relator desse inquérito em que o presidente é investigado, esse inquérito do fim do mundo, né? São vários inquéritos do fim do mundo abertos no STF, mas o próprio Alexandre de Moraes se diz vítima da suposta tentativa de golpe. Ele diz e afirma com todas as letras em seu relatório dessa última operação aí, em que a Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente e prendeu, inclusive, assessores do ex-presidente e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele diz no relatório, ele, Alexandre de Moraes, diz no relatório que o plano era prendê-lo. Iam dar um golpe de Estado, prender Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ele, Alexandre de Moraes. Ora bolas! Isso é um princípio básico do direito. Se você é vítima, você não pode ser o investigador e muito menos o julgador da causa. Todo juiz de primeira instância, recém-passado em concurso, sabe disso. Será que o ministro Alexandre de Moraes não sabe? Será que o ministro Luiz Roberto Barroso não sabe ou vai fingir que não sabe? Porque está ficando simplesmente patético o avanço sobre a Constituição, sobre o Código Penal, o Código de Processo Penal brasileiro. E para deixar isso bem claro, eu vou ler aqui a melhor análise jurídica que eu vi nos últimos tempos, é da doutora Érica Gorga. Ela é doutora em Direito pela USP, perita em Nova York, do caso Lava Jato contra a Supremocracia, e tem um currículo exemplar aí nos estudos do direito. Olha o que ela escreveu no Twitter. A revolução jurídica em andamento. Após minuciosa análise jurídica dos fatos narrados e dos fundamentos jurídicos apresentados na petição que baseou a Operação Tempus Veritatis, aquela em que o passaporte do ex-presidente foi confiscado, né, pela Polícia Federal e pessoas próximas a ele foram presas, generais do Exército, né, tiveram que sofrer busca e apreensão. Então, depois que ela fez essa minuciosa análise jurídica da petição dessa operação, verificam-se as seguintes inovações, ela coloca entre aspas, verificam-se as seguintes inovações em razão da revolução jurídica em curso no nosso ordenamento. Ela está dizendo aqui que o Judiciário brasileiro, a Suprema Corte Brasileira, está fazendo uma revolução jurídica, inovando, ou seja, criando regras, criando leis sem ser legislador, sendo judiciário. E aí ela enumera, são 12 itens, e eu peço licença aqui para ler, porque eu acho que a nossa audiência vai gostar de ver isso, esse raciocínio, isso documentado aqui agora numa rede social, para ficar escancarada a desfaçatez da Suprema Corte do Brasil, implantando a ditadura de forma clara, para ninguém contestar. Olha como que são as inovações da revolução jurídica que o STF está fazendo no Brasil, segundo a doutora Érica Gorga, mas todos nós temos que concordar. 1. Criminalização de ideias, da liberdade de expressão, do direito de manifestação do pensamento, todos previstos no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. 2. Criminalização do direito de reunião e do direito de participação em manifestações pacíficas, também previstos na Constituição. 3. Criminalização de minutas jurídicas, isto é, de rascunhos de opiniões jurídicas não concluídos e sequer assinados. 4. Portanto, criminalização do próprio debate jurídico e da produção de doutrinas jurídicas que não sejam agrado da composição do STF atual. 5. Criminalização da comunicação entre advogados, o que significa criminalizar o exercício da própria democracia. Da própria advocacia. Da democracia também, né? Mas criminalização da própria advocacia. 6. Criminalização de discursos políticos e de debates políticos. 7.
criminalização da mera oposição política. 8. Pelos fundamentos apresentados na petição citada, criminalização de quem ousar falar mal do PT. 9. Criminalização de quaisquer debates ou críticas sobre as eleições ou sobre o sistema de contagem de votos. 10. Instauração das expedições de pesca probatória. A gente tem falado muito disso nos nossos comentários, né? Instauração das expedições de pesca probatória, até então proibidas pelo ordenamento jurídico nacional, como regra, quer dizer, a instauração dessa pesca probatória como regra para se obter provas para incriminar pessoas. 11. Instauração definitiva do poder da vítima de julgar quaisquer de seus supostos agressores, o que até então era vedado expressamente pelo Código de Processo Penal brasileiro. Foi isso aqui que o advogado do ex-presidente Bolsonaro questionou agora junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal, como pode a vítima ser o julgador. A doutora aqui em Direito está falando que essa revolução judiciária que está acontecendo no Brasil, em outras palavras, a implantação da ditadura, está instaurando em definitivo esse poder da vítima de julgar seus supostos agressores. E por fim, o número 12, aqui o item número 12 que ela traz na análise jurídica dela, decretação do fim da justiça militar prevista na Constituição Federal Brasileira. Por enquanto, essa é a lista ainda não exaustiva das consequências jurídicas da citada Operação para Ordenamento Legal Nacional. Veja, é uma jurista, uma estudiosa do direito, listando 12 crimes novos criados apenas com uma petição, apenas com um relatóriozinho do ministro Alexandre de Moraes contra os adversários que ele quer perseguir, né? Os adversários da vez, aqueles generais, os assessores diretos de Bolsonaro quando ele era presidente e o próprio ex-presidente Bolsonaro. Uma única petição de Alexandre de Moraes fez uma doutora em direito listar 12 ilegalidades jurídicas que estão sendo cometidas. O resto do judiciário vai continuar calado? E para terminar meu comentário, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que tem por lei a obrigação de fiscalizar o judiciário, vai continuar calado? Pergunta que eles não nos respondem, né? A gente sabe a resposta, Pitoli. Infelizmente sabemos a resposta. A ditadura brasileira implantada pelo judiciário, aparelhado por Lula e Dilma, e Lula de braços cruzados ou aplaudindo junto com a sua militância idiotizada, essa ditadura avançando a olhos vistos no Brasil. Se o judiciário continuar calado, porque o Rodrigo Pacheco a gente sabe que vai, né? Interesses políticos ali. Mas se o judiciário continuar calado, aí acabou de vez, é fechar a porta do Brasil, jogar a chave no mar. Porque um Estado de Direito que se diz, né? Uma democracia que se diz um Estado de Direito não pode ter um judiciário inteiro calado por um único homem que desrespeita a Constituição e o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos num único relatório, numa única petição. Pois é, Cris, obrigado.